Oi, boa tarde. Vamos aguardar uns minutinhos as pessoas começarem a chegar. Boa tarde, hoje é um sábado muito especial, nessa live com uma convidada muito querida e que vai trazer muita informação pra gente. Então vamos esperar um pouquinho o Instagram aí convidar as pessoas para irem chegando, para a gente poder começar a conversar um pouquinho desse tema tão importante que é a violência doméstica e a violência contra a mulher. Então vamos esperar o pessoal chegar, dando um tempinho. Boa tarde. E a gente vai estar hoje aqui na minha live de sábado com um tema hoje muito popular, porém muito cheio de tabus e muito cheio de medos. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Boa tarde. Esperar uns minutinhos. Meu nome é Elaine. Eu sou psicopedagoga. Nos últimos anos da minha vida, eu venho pensando muito em realizar um projeto com mulheres, mas eu não sabia como, não entendia o que era isso dentro do meu coração. E aí, com o passar do tempo, eu fui recebendo vários chamados de trabalhos de voluntariados, fui para a África, fui para a Bahia. E aí, nesse momento, eu fui entrando em contato com vidas de mulheres de várias culturas. E aí esse chamado foi se fazendo mais forte, porque de tudo que eu vivia, eu observava muito a história das mulheres. E eu conheci vários trabalhos na Bahia, conheci muitas tristezas dentro das famílias, muitas famílias destruídas pela violência, pelo abuso sexual e por várias questões. Participei de algumas palestras lá na Bahia com relação à violência doméstica e eu vi muita coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E aí eu passei a observar, conheci um trabalho muito bonito nas aldeias, um livro que foi feito a partir das histórias das indígenas sobre a violência que elas sofrem dentro das famílias. E a partir daí isso foi crescendo dentro de mim. Isso foi se tornando cada vez mais forte e eu fui vendo como que esse assunto é assim meio que escondido por vários motivos. Como que a mulher acaba escondendo, guardando para si toda a dor, todo o sofrimento. E de várias culturas e várias classes sociais. E de uns meses para cá, isso vem se fazendo muito forte, esse chamado de estar ajudando e de estar levando essas informações. Então, agora na quarentena, eu pensei, como que eu posso ajudar essas mulheres, né? Eu fiquei 1 ano fazendo trabalho voluntariado, mas agora, voltando aqui para Taquaritinga, que é a minha cidade, interior de São Paulo, eu pensei, como que eu posso nesse momento tá ajudando dentro de casa, levar essa informação e fazer um trabalho diferenciado. Então aí eu criei essas lives que eu faço toda terça, quinta e sábado, que começaram com 3 objetivos principais, que primeiro me fortalecer, porque cada vez que eu recebo uma mensagem de gratidão, eu fortalece também a minha missão, o meu chamado e as minhas escolhas. Segundo, agradecer às mulheres
por toda a luta e toda a dedicação que tem com sua família, seus filhos, sua história, seu trabalho. Em terceiro lugar, valorizar e empoderar a mulher que está comigo na live. Então eu sempre estou convidando mulheres do dia a dia, mulheres que são especiais dentro da sua família, dentro do seu trabalho. E agora acabou surgindo, por conta dos elogios e por conta de tudo que vem acontecendo, acabou surgindo então a ideia de também levar uma informação importante. E a partir daí, então, e a partir da devolutiva das pessoas que eu tenho conversado e das mensagens que eu recebo de agradecimento, eu comecei então a buscar pessoas que vão, junto comigo, trazer algo, agregar algo para a vida de outras mulheres. E a Mariana, que é a doutora Mariana, que vai estar com a gente hoje, é uma pessoa muito querida para mim. Eu a conheci quando eu tinha a minha clínica, a minha usina da aprendizagem, que foi um sonho que precisou ficar no caminho. Mas, com o passar do tempo, enquanto eu estava lá na Bahia, conhecendo e vivendo a realidade do Nordeste, eu comecei a observar o trabalho dela e acompanhar pelas redes sociais. E cada vez que eu via o trabalho dela, isso me dava uma energia tão grande de saber que quantas mulheres, que existem mulheres que olham por outras mulheres. E aí eu venho acompanhando o trabalho dela há um tempo já, e muito feliz e me inspirando e me espelhando muitas vezes na sua postura de profissional e na maneira que ela se qualifica e como ela busca as realizações dela. E aí então eu a convidei para falar desse tema, aproveitando que o mês de maio é um tema ligado a ações contra o abuso sexual, eu pensei de trazer esse tema. E é um tema que está muito complicado agora com o isolamento. E ela vai explicar para a gente os motivos disso. E que a gente vê assim, eu tenho acompanhado algumas mulheres voluntariamente, alguns grupos, feito alguns atendimentos voluntários. E assim, ações de dar a mão mesmo, de ajudar. E eu vejo como isso está aumentando, como essa violência está aumentando dentro das casas. E a violência, ela vem de várias maneiras. E às vezes por várias pessoas. Então, assim, é com muita alegria que hoje eu recebo a Mariana aqui para estar falando com a gente sobre esse tema tão difícil e que causa tanta dor e muitas vezes leva ao feminicídio, que é o tema da violência doméstica. Então eu vou chamar a Mariana agora para ela se apresentar e falar pra gente do seu trabalho e tirar todas as dúvidas e tudo que a gente precisar nesse momento. Vamos chamá-la. Oi. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem. Dá para me ouvir bem? Tá ótimo. Você tá me ouvindo? Eu tô sim. Muito obrigada. Gostaria de agradecer, primeiramente, né? Em primeiro lugar, a sua presença aqui na minha live. E assim, eu tenho muita esperança que hoje a gente vai levar informação muito importante para as mulheres. Um tema tão dolorido, muitas vezes, né? De difícil aceitação por nós mesmas, mulheres, mas que nos levam, que essa informação nos leva muitas vezes a salvar vidas, né? As nossas vidas e as vidas de outras mulheres. Com certeza, Elaine. Eu agradeço o convite. Gostaria de parabenizá-la por esse trabalho lindo, de levar informações, reflexões e empoderar as mulheres. Nesses momentos difíceis que estamos vivendo, precisamos disso, né?
dessa empatia, da gente olhar o outro com outros olhos, e eu estou muito feliz de estar aqui presente hoje nesse projeto seu, tá? Mulheres que inspiram, é uma honra e uma alegria saber que eu, de alguma forma eu inspiro, mas eu faço tudo de coração e com muito carinho. Assim, eu tenho muito que agradecer e eu tenho certeza que hoje muitas mulheres vão entender melhor a situação que vive e a partir daí procurar assim ajuda, né? E dizer assim, eu quero dizer assim que para as mulheres que vão nos ouvir hoje, que vocês não estão só, que nós estamos aqui para dar a mão e para ajudar a buscar o que for necessário para sua libertação de alguma forma. Com certeza, é muito importante isso, elas saberem que não estão a sós, né? E saberem que isso é um problema estrutural, é de toda a sociedade, não é dela em específico. Mas isso eu vou dizer mais para frente. Bom, eu gostaria que você se apresentasse, a gente tem aqui pessoas de vários estados aqui com a gente hoje, né? E eu gostaria que você se apresentasse, o seu nome, a cidade que você, né, sua origem, onde você trabalha, sua formação. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Mariana Márcio Quazadinho, eu sou de Taquaritinga, eu sou advogada, previdenciarista e sou professora universitária há 9 anos, né? Eu atuo na docência e na advocacia. E faço palestras, eu sou presidente da comissão OAB Vai Escola, aqui de Taquaritinga, onde a gente tem feito um trabalho muito bom, que leva noções de cidadania para as escolas do município, noções de direitos, de deveres, e eu estou muito realizada e feliz em poder contribuir com mais esse projeto. Curso mestrado na área da educação, inclusive o meu projeto de pesquisa tem a ver com a violência doméstica. Eu busco identificar e pretendo concluir com a pesquisa que a educação voltada aos direitos humanos, aos valores éticos, né, de restrito respeito ao ser humano, à dignidade da pessoa humana, a gente poder ensinar para crianças, adolescentes, desde o começo, que é preciso respeitar o próximo, respeitar a diversidade, que a gente tem que entender que meninos e meninas, homens e mulheres são iguais, em igualdade de direitos, igualdade de dignidade, devem ser respeitados. E com isso, a gente chegar no enfrentamento dessa violência, dessa grave violação de direitos humanos, que é a violência contra as mulheres. Ô Mariana, e assim, você é uma advogada, né? E assim, o que te levou a escolher esse tema para você trabalhar no seu mestrado? Então, como eu disse, eu dou aula aqui na Faculdade de Taquaritinga, nossa faculdade aqui na nossa cidade, e há um tempo eu dou aula de uma disciplina que se chama Relações Sociais, Gênero e Direitos Humanos. E eu trato com os meus alunos da pedagogia e meus alunos da educação física essas questões de gênero, a igualdade de gênero, o respeito, a dignidade, os direitos humanos. E como eu tive uma formação na graduação, uma formação muito humana, além de técnica, né? Então eu busco levar para os meus alunos essa formação humana, pautada nesses valores, né? Nesses valores éticos, morais. Então, além de eu ensinar para os meus alunos o conhecimento técnico, eu busco levar também as reflexões e essa formação mais humana. E quando eu decidi prestar o processo seletivo para o mestrado lá na Unesp de Araraquara, que eu fiz uma prova, eu fiz uma dissertação, todo um processo seletivo, né? Eu comecei a buscar, e lá é um mestrado voltado para a área de educação sexual, é um mestrado profissional, e eu precisava de alguma forma abranger o meu projeto e relacioná-lo com o gênero, com a igualdade de gênero, de alguma forma com essa educação. E aí me veio em mente trabalhar essa questão, e como eu falo que para Deus nada é por acaso, né? Deus sabe de tudo que faz em nossas vidas, não cai uma folha sequer sem a sua vontade,
Nesse meio tempo, eu estudando para o mestrado, fazendo todo o meu projeto, surgiu o convite da presidente da OAB aqui de Taquaritinga, a doutora Fabiana, que tinha acabado de ser empossada, né, a nova diretoria, para eu presidir a comissão OAB Vai Escola. E nisso eu achei assim, fantástico como tudo foi se encaixando. Então eu vi a possibilidade de levar essas noções de cidadania, de direitos humanos para os alunos da nossa cidade e de alguma forma transformar essa realidade. Então tudo foi acontecendo de forma natural e como tinha que ser. Então, Mariana, e realmente essa questão humana, muitas vezes, hoje em dia, a gente vê assim, deixada de lado nos cursos em geral. Não só nos cursos de pedagogia, que já é um curso da língua humana, né, da educação, mas nos outros cursos também. E assim, é muito interessante saber que você, como advogada, no seu curso de direito, você teve esse contato. E como isso tem que ser levado a sério, como é importante refletir sobre, porque uma advogada com esse olhar conseguindo trazer a transformação. Isso mesmo, Elaine. A formação humana, né, com esses valores humanos, ela nunca vai se perder. Os valores adquiridos nessa formação nunca vão se perder. Então, graças a Deus, eu tive essa formação na faculdade e hoje eu levo para os meus alunos. Aqui nós não temos ainda o curso de Direito, um dia teremos, se Deus quiser. Mas eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de dar aula para quase todos os cursos da faculdade, administração, pedagogia, fisioterapia, farmácia, enfermagem, nutrição. Então, estou até com medo de se eu esqueci alguma. Graças a Deus, assim, eu procuro levar para todos esses meus alunos, em todas as disciplinas que eu tenho habilidade, né, para lecionar, levar, além da formação técnica, essa formação humana também. E isso é um diferencial muito grande para todos. E, infelizmente, a gente vê assim, que dentro das escolas, tanto pública quanto particulares, essa questão humana muitas vezes está sendo deixada de lado, né? Todo mundo muito preocupado com ter e com o conteúdo, a quantidade de conteúdo que aquela criança vai ter, deixando de lado essa formação, que é o que realmente vai fazer a diferença na fase adulta. Olha você. Com toda certeza. Quanta mensagem, quanta transformação, em quantos cursos você está passando e quanto que você está levando. Uma pessoa, né? Imagina assim, quantas pessoas e quantas vidas a gente pode impactar se essa formação humana e esse valor da formação humana existir dentro das escolas de educação infantil, fundamental, médio, e aí partir para o ensino superior. Com certeza, como eu disse, e eu dou aula para pessoas que estão se formando para ser educadores, né? Então, assim, e eu tenho, graças a Deus, eu sempre tive alunos maravilhosos e eu aprendo muito, eu falo que eu aprendo muito mais com eles do que eu ensino, né? E eu tenho um retorno muito bom desses alunos. Quando eu dou essa disciplina, a gente faz excelentes reflexões em sala de aula e eu tenho certeza que serão excelentes profissionais e irão nos ajudar nesse combate aí dessa discriminação, desses estereótipos tão enraizados em nossa sociedade, dessa cultura machista, patriarcal, dessa cultura em que a gente assimila de uma forma que se torna até natural, né, Elaine? Eu estudei no meu mestrado já do ano passado o sociólogo Pierre Bourdieu e ele fala da violência simbólica. Quantas mulheres, praticamente eu tenho certeza que todas as mulheres já sofreram ou sofrem algum tipo de violência simbólica, que eu até anotei aqui para eu não esquecer, né? Nós somos julgadas pelas nossas roupas, nós somos julgadas pelos nossos comportamentos, nos cobram um padrão ideal de beleza, nos cobram ou você é bonita ou você é inteligente, não pode ser as duas coisas. E fora outras coisas, né? Na profissão, às vezes, a gente exerce a mesma função e recebe menos do que o homem. Então, assim, são violências, não necessariamente a violência doméstica, mas são violência simbólica, né? Que a gente cresce acreditando nisso e acreditando que aquilo é natural.
Sim. Então, assim, que bom que a gente está podendo passar essa mensagem para as pessoas e desconstruir esses estereótipos, desconstruir toda essa cultura que está tão enraizada em nossa sociedade, para a gente tentar buscar uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, né? E assim, eu achei bonito esses dias que você compartilhou na sua rede social, falando das pequenas ações, né? Eu até comentei. Como que, assim, às vezes a gente acredita que assim, o nosso trabalho é muito, muito insignificante. E aí a gente vai olhando o quanto ele é grandioso quando você vê a importância dele. Com certeza, eu falo que a gente faz o nosso papel e o que a gente acha que a gente deve fazer. E se a gente conseguir transformar a vida de uma única pessoa que seja, a gente já se realiza com isso, né, Elaine? Você é educadora, você sabe do que eu estou dizendo. Às vezes, para a gente, pode não ser nada, mas pode ser o mundo todo do outro, né? A gente precisa ter essa empatia e saber que o outro também precisa. Então, assim... É muito importante isso, e é verdade, a questão dessa disseminação de informações, de reflexões, isso é muito importante para todo cidadão, para que ele seja de fato cidadão. Sim. E Mariana, como é que está essa questão agora com o isolamento? A gente vem tendo assim, notícias que está aumentando. Eu mesma, hoje eu recebi um pedido de socorro de uma mulher que foi agredida e assim, ela já fez várias denúncias e tal, foram mais de 30 já. Como é que está essa questão agora com o isolamento? Existe realmente um aumento desses casos de violência? Isso é verídico? Isso, é verídico e o cenário é preocupante, Elaine. Só alguns dados, já que a gente vai entrar agora na questão da violência doméstica contra as mulheres. Teve uma pesquisa em 2019 e a cada 2 horas, no Brasil, uma mulher era assassinada. A cada 2 horas, uma mulher está sendo assassinada no nosso país. E a cada 4 minutos apenas. Desde quantos minutos nós estamos aqui, se você computar, a cada 4 minutos tem uma mulher sendo violentamente agredida no nosso país. No nosso caso aqui já foram 6. Pois é. E é muito, muito alarmante esse dado. A sociedade precisa ter um olhar melhor, atento a tudo isso, né? Não é normal. E assim, o Brasil tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela foi considerada internacionalmente pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo inteiro sobre o assunto. Só que na contramão disso, o Brasil está no 5º lugar do ranking do feminicídio. Então, assim, o Brasil tem uma das 3 melhores leis, com medidas protetivas, com todo o mecanismo para combater e prevenir a violência, só que na contramão disso, é o 5º país que mais mata mulheres no mundo pelo fato de ser mulher. Simplesmente por ser mulher, entendeu? Então, assim, 70% das mulheres já sofreram algum tipo de violência durante a vida. Com relação à pandemia do coronavírus, é importante dizer que o isolamento, né, a quarentena, ela é necessária. Ela foi imposta para todos nós, ela é necessária. A gente tem que entender isso por causa do combate, da disseminação do novo coronavírus. Só que, em contrapartida, a gente está lidando com uma outra pandemia, que é uma pandemia silenciosa, invisível, que é a pandemia da violência doméstica contra a mulher. E ela já foi considerada, antes disso, de tudo que nós estamos passando, a ONU já considerou a violência doméstica como uma pandemia no Brasil, né? Então, assim, estamos vivendo 2 pandemias ao mesmo tempo. E os índices de violência doméstica com a quarentena aumentou no mundo todo, não foi só no Brasil. Em vários países, relatórios apontam um aumento de 25%. Mas é importante lembrar que provavelmente esses números refletem apenas os piores casos, tendo em vista que menos de 40% das mulheres que sofrem violência doméstica, elas denunciam, né?
Menos de 40%, é muito pouco, que procure ajuda, que denuncia. Então, assim, o distanciamento social, ele fragilizou essa mulher, né? A mulher, ela não está encontrando oportunidades para fazer a denúncia. Ela está dentro de casa, no dia a dia, com o próprio agressor, ela não tem saída, né? Como que ela vai fazer? Ela está convivendo de forma mais prolongada com o seu agressor e ela está separada das pessoas que poderiam ajudá-la ou da família, já que ela está em isolamento com o seu agressor. Então, assim, os casos aumentaram sim, mas é importante dizer que há uma subnotificação, eles não estão sendo notificados, porque ela não tem a quem se socorrer, né? E eu trouxe só dois... pode falar. Porque eu acho também, desculpa te interromper, mas eu acredito que o isolamento, ele traz uma falsa realidade pra gente. Ele faz com que a gente se sinta muito mais sozinha, né? Faz com que, assim, as coisas, tudo que a gente já pensava ser difícil se torne muito mais. E a gente, assim, acaba não tendo uma inspiração ou não tendo uma força de pedir esse socorro. Porque você olha ao redor, todo mundo está vivendo essa mesma realidade, né? E aí você sente, eu vou pedir socorro para quem? Se todo mundo está na situação difícil, eu não tenho condições, eu não tenho trabalho, eu vou pedir ajuda para quem? Se a minha vizinha, se o meu amigo, se o meu parente, todo mundo está vivendo essa situação. E eu acabo tendo que viver aquilo que já não estava bem, né? Só que agora de forma imposta, né? Mais ainda por questão do coronavírus. E Mariana, Com certeza. Quais são os tipos de violência que a gente tem? O que é essa violência? Quem é considerado agressor? É só o marido? É só se eu for casada que eu vou ter um agressor? Né? E quais são esses tipos de violência? Isso é uma coisa que eu não sabia e que eu fui conhecer lá na Bahia, numa palestra que eu fui. E eu queria que você explicasse pra gente certinho. Oi, Elaine, eu vi que a Suelen, desculpa, ela está perguntando se os casos de subnotificações já existiam. Sim, sempre existiu. E a subnotificação é um dos maiores problemas, não só no Brasil, é um problema no mundo inteiro. As mulheres não denunciam. Elas não denunciam. Depois eu vou dizer os motivos. Então, a subnotificação, viu, Suelen, sempre existiu. E agora, no caso de pandemia, mais ainda, porque como ela vai fazer uma denúncia se ela está presa com o seu agressor dentro de casa? Ela vai fazer o quê? Exato. Financeira, a família toda em volta nessas questões do coronavírus. A Suelena, ela é lá de São Luís. Ai, desculpa, eu falei Suelen. Desculpa. Desculpa, é Suelena, né? Suelena. Um prazer, obrigada por estar nos acompanhando e desculpa o erro, é que eu li rápido para eu não me perder. Então, sempre existiu, tá? E só para ter uma ideia, o aplicativo da loja Magazine Luiza, eu não sei se vocês já viram, eu até compartilhei esses dias no meu Instagram, esse aplicativo, ele possui um botão de emergência. Então, entre as compras ali, a mulher, ela aciona esse botão de emergência para denunciar caso de violência. Mas é um aplicativo do Magazine Luiza, ela não está indo na delegacia nem fazendo uma denúncia na delegacia, um boletim de ocorrência. Somente nesses meses aqui que a gente tem de pandemia, teve um crescimento de 400% de cliques nesse botão. Tem noção? 400%. Tá? Então agora vamos para a sua pergunta. Com relação à violência, o que é? Né? Segundo a Lei Maria da Penha, a violência ela é qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Então é qualquer ação ou omissão contra a pessoa do gênero feminino. Tá? Não existe a violência doméstica contra o homem. A Lei Maria da Penha ela faz essa proteção e essa prevenção contra a mulher. Tá? E aí ela pode ocorrer no âmbito da unidade doméstica,
com ou sem vínculo familiar, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Então é muito importante, eu agradeço a sua pergunta, porque as pessoas acham que a violência doméstica ela ocorre apenas entre casais, né? Ou ex-casais, e isso não é verdade. O agressor, ele pode ser sim o marido, ele pode ser o companheiro, o namorado, o ex ou o atual, não importa. Ele pode ser sim, e não precisa estar morando sob o mesmo teto da mulher. É importante dizer isso, tá? A violência, ela também se aplica para casais homossexuais. Então, uma mulher, ela pode praticar violência contra outra mulher, e isso é importante ser reforçado. E, por fim, ela não se restringe a relações amorosas, como eu disse. Então, assim, ela pode ser praticada por pai, por tio, por irmão, por padrasto, por madrasta, filho, filha, avô, avó, cunhada, cunhado, não importa. Desde que a vítima seja mulher. Então é importante a gente fazer essa ressalva, porque muita gente não sabe disso, viu? Não, eu mesmo não sabia. Eu mesmo não sabia que abrange todas essas, né, várias pessoas pode ser o agressor. Até a própria mãe, a cunhada, o irmão. Né? O filho. Um caso assim que tem aumentado muito no nosso país é a violência doméstica contra a mãe. O filho, sobretudo, mas a gente fala assim que não pode usar isso de argumento e de desculpa para violência. Mas ele é usuário de droga, precisa de dinheiro, precisa vender os bens da casa, ele vai lá e agride a mãe, uma idosa. Então, assim, está crescendo muito essa violência. E é uma violência doméstica contra a mulher. Então não importa se é o filho, se é o tio, o cunhado, a cunhada, o vô, a avó, não importa. Foi uma violência praticada contra uma mulher. Causou sofrimento, causou morte, lesão, o sofrimento físico, psíquico, não importa, né? Patrimonial, causou esse dano para a mulher, é considerado violência doméstica e familiar contra a mulher. Legal. E me fala assim, quais são os tipos de violência, então? Como se identifica essa violência? A violência física, eu sei que é uma das, mas não é a única, não é? Isso mesmo, Elaine. Apesar de ser a mais conhecida, né? Todo mundo acha que a violência contra a mulher é a violência física, tem que ter uma agressão. E eu acho ótimo essa oportunidade de poder esclarecer para as pessoas aqui presentes e as que depois irão assistir essa live, que não, existem diversos tipos de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência doméstica. A violência física, que de fato não digo que é a mais comum, porque eu acredito que a psicológica é a mais comum, mas a violência física é a mais visível, vamos dizer assim, né? É aquela agressão física, o que vai causar um dano físico para a integridade física e para a saúde da mulher. Então eu vou dar exemplos para ficar mais fácil. O espancamento, atirar objetos contra a mulher, o estrangulamento, apertar os braços, sacudir, sufocamento, lesões causadas por objetos perfurantes ou cortantes, queimadura, o uso da arma de fogo e a tortura. Esses são alguns exemplos da violência física. Então é aquele que vai causar uma lesão na integridade física ou na saúde da mulher. E nós temos a violência psicológica. Para mim essa é a mais grave. É muito grave, porque ela vai causar um dano emocional muito grande, né? Todas as violências causam dano emocional. Mas eu vou dar exemplos aqui que as pessoas nem imaginam que isso é uma violência doméstica. Então, por exemplo, uma ameaça, um constrangimento, uma humilhação, a manipulação, o isolamento, proibir a mulher de sair de casa, proibir a mulher de ir para a igreja, proibir a mulher de ir para o mercado, sabe assim? Proibir a mulher de falar com um amigo, uma amiga, proibir a mulher de falar com um familiar. Tudo isso é uma violência psicológica. Ridicularizar a mulher, chantageá-la, insultá-la. Tem um monte de exemplos. Fazer a mulher achar que ela é louca. Muitos homens
fazem essa violência contra a mulher. Eles fazem de tudo para a mulher achar que ela que é a louca, que ela que está errada, ela que é a que ela que é culpada. Como se precisasse de culpa para ser vítima de violência doméstica, né, Elaine? E então, por exemplo, um outro... Eu vou dar um exemplo assim, de repente, hoje eu resolvi que eu decidi que eu vou... Tá, tô passando na rua e converso com uma amiga. E aí o esposo, ou o parceiro, ou o pai, enfim, não quer que converse com aquela pessoa e me agride e me fala coisas, me diminui. E no dia seguinte fala, se você não tivesse conversado com ela, não tinha acontecido, porque você sabia com que certeza. não podia, né? É isso mesmo. Isso é uma violência doméstica. Falar, por exemplo, julgar, né, a mulher, você apanhou, você está sendo ameaçada porque você está com uma roupa curta, porque você pintou a unha, porque você está de batom. Então, assim, tudo isso é uma violência doméstica. E um outro dado que tem acontecido bastante são maus tratos aos animais domésticos. Então isso também é uma violência doméstica. O homem, ele de alguma forma ameaça aquela mulher descontando no seu animal, né? Maltratando o seu animal. E ninguém sabe disso. Então é importante ser falado. Então eu já falei da física, já falei da psicológica, existe a violência moral, que é aquela onde o homem vai caluniar, difamar, injuriar a mulher, né? Acusar a mulher de traição, xingá-la, fazer crítica mentirosa, expor a vida íntima. Hoje em dia está na moda, né? Compartilhar foto, mulher, a vida íntima da mulher. Isso é uma violência doméstica, tá? Desvalorizar a mulher pela forma dela se vestir. Tudo isso é uma violência moral. Nós temos a violência patrimonial. A violência patrimonial, por exemplo, controlar o dinheiro. Quantas mulheres, e eu estou sempre estudando, lendo, né? Há relatos de mulheres que não conseguem sequer utilizar o seu salário. Elas recebem o seu salário vai para a mão do seu companheiro. E ele controla, ele não deixa ela fazer uma unha, não deixa ela fazer um cabelo, ele controla o dinheiro dela. Isso é uma violência doméstica, as pessoas não sabem. Além do controlar o dinheiro, destruir objetos pessoais, destruir objetos de trabalho, que mais? Deixa eu ver. Extorquir, né? Causar danos a objetos da mulher ou que a mulher goste, né? Então, de repente, a mulher tem um vaso que ela herdou da avó. Aí o homem vai lá e pega o vaso e joga no chão. Não é porque ele não agrediu ela que ele não está causando uma violência doméstica a ela. Você entendeu? Então, assim, além dessas 4, ainda tem a 5ª, que é a violência sexual. É muito importante também a gente falar sobre esse assunto, porque essa violência, ela vai constranger, é quando o homem constrange a mulher a fazer atos sexuais que ela não deseja, né, ou que causem desconforto a ela, vai impedir a mulher de usar métodos contraceptivos, ou vai obrigar a mulher a fazer o aborto, né? Isso é uma violência doméstica. Ou vai obrigar a mulher, forçar uma gravidez quando ela não quer, ou praticar até mesmo a prostituição. Tem homens que fazem a própria mulher se prostituir, para ganhar dinheiro com isso. E por fim, o estupro marital. O homem não pode de forma alguma forçar a mulher a realizar a relação sexual com ele sobre o argumento do débito conjugal. Nós somos marido e mulher e você tem que satisfazer meus desejos, entendeu? Isso é crime. Assim, isso é muito importante você falar, porque assim, eu vejo muito isso no relato das mulheres, né? Que elas não sabem que isso não pode acontecer. Porque realmente, se eu não quero, eu tenho o direito de não querer e não fazer. Né? Mas por eu ser casada e por essa educação machista que a gente tem, a gente acaba achando que se a gente não fizer e ele me agredir ou me ameaçar ou me trair, Exato. foi a minha culpa. Foi a minha culpa, porque eu não dei a ele o que ele desejava naquele momento.
né? Eu não ofereci aquilo que ele queria naquele momento. Isso realmente eu vejo muito que passa despercebido entre as mulheres e elas acabam se culpando muito quando o relacionamento acaba. É isso mesmo, Elaine, se culpa mesmo, mas na verdade ela não tem culpa de nada, é ele que está agredindo ela. Ela é a vítima, né? Ela não tem culpa do que está acontecendo. Então, assim, é muito importante saber identificar tudo isso que eu falei aqui, né? Saber identificar quando as brigas ou essas ações, elas passam do limite e colocam em risco a mulher e até os filhos, né? Então, por isso é importante a gente levar essa informação para todas as mulheres e quanto mais mulheres possíveis saberem que isso são violências e que elas não devem aceitar. Olha, tem uma moça aqui que ela disse que ela vai se identificar agora que eu vou falar. Que o porquê que mesmo quando nos separamos por conta da agressão física, psicológica e todas essas que você disse, muitas vezes a gente sente falta da pessoa. E aí você poderia aproveitar essa pergunta dela para falar esse ciclo que a mulher vive, né? Como que funciona isso desde a dependência emocional, pós o relacionamento, durante, até assim esse início. Como que funciona? Você encontra porque você quer essa pessoa, isso, o que acontece? Como que funciona isso, né? Então, Elaine, eu acho muito complicado. A gente não pode nunca julgar, né? Nunca. Eu falo que a gente tem que estar pronta para ouvir, sem julgamentos. É difícil a gente julgar. Olha, mas tá lá, voltou, aceitou. Isso vai muito além do que qualquer percepção nossa, é algo da pessoa, né? Mas os estudiosos, eles já comprovaram que a violência contra a mulher dentro de casa, sobretudo, ela acontece como um padrão de comportamento. Isso já foi estudado e já foi identificado. Há um padrão de comportamento e existem 3 fases, 3 ciclos, né? O primeiro ciclo é a fase do desgaste da relação. Então, nesse ciclo, a relação já está um pouco desgastada, há o desrespeito, há humilhações, há ameaças, e nessa fase a mulher ela tende a minimizar esse comportamento e ela tende, né, a se responsabilizar, como se de alguma forma essa fase fosse culpa dela. Esse desgaste da relação é culpa dela. Então é normal, os estudiosos comprovam que nessa fase, essa fase do desgaste, da humilhação e tudo mais, a mulher ela tende a se sentir culpada, né? E nada faz. Aí entra a fase da explosão das tensões. Essa segunda fase da explosão das tensões é a fase da violência propriamente dita. É a fase onde ocorre a violência, tá? Não importa se vai ser a patrimonial, a física, a moral, é a fase que a violência vai se concretizar. E por fim, tem a fase chamada lua de mel. Por que fase lua de mel? Porque é a fase onde o agressor ele muda de comportamento. Né? Ele muda completamente o comportamento. Ele pede desculpas, ele se diz arrependido, ele pede uma segunda chance, ele atribui a culpa do seu comportamento a fatores externos, como a bebida, né? O álcool, a droga ou a situação financeira. Ele fala, olha, eu te agredi, mas foi porque eu bebi. Eu te agredi, olha, me perdoa. Como se isso fosse fatores que nem merece ser dito, mas eles usam isso de argumento. E aí a mulher, ela tende a acreditar nessa mudança, mas sem julgamentos, entendeu? Os estudiosos entendem que é esse ciclo. E por isso que há tanta subnotificação, por isso que não denunciam, entendeu? Porque esse ciclo, ele não tem fim. Começa o desgaste da relação, vai para a explosão das tensões e entra na lua de mel. Ficam bem. Eu fui dar palestras com uma colega nos 2 CRAs aqui da cidade, e eu tive um relato de uma moça que simplesmente disse assim, olha, a minha vizinha, ela sofria e ela se enquadrava nesse ciclo, exatamente nesse ciclo. E a fase da lua de mel dela era que eles iam sair para comer lanche. Então, para ela, estar bem no relacionamento era ele levar ela para comer um lanche.
Então ele xingava, ele humilhava, ele batia, depois ele pedia perdão, levava ela para comer um lanche e estava tudo bem. Dali a pouco, o ciclo se repetia. E não tem como a gente julgar a mulher que faz isso, porque tem um número de fatores que a levam a não denunciar, né? Então, assim, o problema maior, Elaine, é que esse ciclo, ele pode terminar em algo pior. Esse ciclo, ele pode terminar no feminicídio. O feminicídio é o assassinato dessa mulher. E as mulheres, elas não têm noção de que isso pode ocorrer e de que isso ocorre com muito mais frequência do que elas imaginam, né? Então fica esse ciclo girando, girando, girando até ela ser morta, né? O feminicídio é um crime previsto no Código Penal, ele tem pena de reclusão de 12 a 30 anos para o agressor, e é importante a gente dizer que esse ciclo, a violência, ela ocorre em todas as classes sociais, em todas as raças, etnias, em todas. O ano passado eu perdi uma amiga da faculdade muito querida, uma amiga muito amiga mesmo. Ela é de classe média alta e ela foi assassinada pelo namorado num condomínio de luxo em Campinas, tá? Até me emociona falar. E ela deixou uma filha da idade do meu filho. Ela foi assassinada simplesmente por causa de uma briga de casal dentro de um condomínio de luxo do seu namorado, filho de advogados, pessoas da alta classe, da alta sociedade. Então ocorre com todo mundo, todo mundo. E é importante as pessoas terem essa reflexão, não ocorre só com os vulneráveis, as pessoas mais carentes, ocorre em todo lugar. E os motivos que as mulheres não denunciam são vários aí, e eu acho que você poderia tá falando deles agora, mas eu vejo também que tudo isso que você disse vem muito do que é ser mulher, que é esse lado materno, do cuidar, do acreditar e esse amor incondicional que só a mulher tem. Né? De olhar para a pessoa, que essa crença que amanhã ela pode ser melhor, que o dia seguinte pode ser melhor. Isso é parte da mulher, é o seu instinto materno que ela traz consigo em todas as suas ações. Ela traz no trabalho, ela traz no casamento, ela traz nos filhos, ela traz em todos os lugares, né? E aí a parte assim, a parte psicológica explica muito essas questões também. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga, como você disse, né? Ah, mas voltou, já não sabe que ia ser assim, né? E muitas vezes eu vejo assim, acorda para a vida. Frases assim, sabe? Que não ajudam, que pelo contrário, levam essa mulher a fazer as escolhas erradas e a caminhos que podem chegar realmente ao feminicídio, como você colocou agora. Isso mesmo. E é muito triste. E é isso, a gente não pode julgar, a gente tem que estender a mão, ouvir e orientar. E cabe à mulher resolver o que vai ser melhor para a sua vida. Há saída, lógico que há, é importante que elas entendam isso. As leis são duras, sim. Como eu disse, o Brasil tem a terceira melhor legislação do mundo. Existem penalidades, existem medidas protetivas de urgência que eu vou falar depois. Então, assim, o problema é muito além, tá além do agressor, tá além da vítima. O problema é essa cultura que nós temos. Essa transformação tem que ser muito maior. É uma transformação da sociedade, dessa cultura preconceituosa e machista que nós temos tão enraizada em nossa sociedade. Então tem punição, tem lei, mas é o que eu falei, olha que contradição. Terceira melhor lei e o quinto país que mais mata. Não faz sentido, né? Então é cultural, né? Então vamos falar sobre por que elas não denunciam e não saem desse relacionamento, né? Para obter a proteção, ela tem que denunciar. Ela só vai conseguir as medidas protetivas ou ele ir preso se ela denunciar, tá? E um dos maiores problemas no Brasil e no mundo todo é, de fato, a subnotificação. Elas têm a tendência de suportar por um longo período tudo isso e não denunciam, tá? Elas não denunciam. E por que elas não denunciam? Dificuldade de se compreender como vítima.
tem mulher que não se compreende como vítima. Ela não acha que ela está sendo vítima de uma agressão, né? O temor de ser incompreendida pela família, pela sociedade, pela própria justiça, a vergonha de se expor, né, de expor o seu relacionamento, a dependência emocional, que é um dos principais fatores, e também a gente tem uma tendência, a gente cresce culturalmente acreditando que as mulheres é que mantêm a família, né? São as mulheres as responsáveis por manter a família em ordem, em paz. Então, como que ela vai destruir isso que ela cresceu acreditando, né? Sim. Então, essa questão emocional é muito forte. A dependência econômica, que é um dos principais problemas, porque para onde ela vai, como ela vai sobreviver. A maioria das violências são com mulheres que o homem proíbe ela de trabalhar. Enfim, o ônus do processo, que é o peso de se processar aquele que ela amou ou que ela ama, né? Ou o peso de processar o pai dos seus filhos, isso conta muito também. E por fim, que é o principal, é o medo. O medo de aumentar a violência, o medo daquele agressor se vingar dela, o medo. O medo é o principal motivo delas não procurarem a denúncia, né, não denunciarem, ou o medo também da demora da resposta da justiça. Alguém comentou, porque já subiu aí, que tem lei, mas não tem justiça. Então é o medo. Também, o Arthur está comentando aqui também dessa cultura do homem ser bruto, né? Que homem tem que ser assim, que homem é assim, tem que ser assim. Então a mulher acaba assim, aceitando e vendo aquilo como muito normal. E essa questão que você disse da mulher ser assim, aquela crença, né, que passa-se pra gente que a mulher é a estrutura da casa. Eu me lembro muito que a minha mãe dizia: a mulher é o pescoço, é a cabeça, é o que faz a família, é o que faz a família ficar junto, é o que traz harmonia para a família. Eu lembro muito dessas frases da minha mãe. E assim, e realmente a gente acaba acreditando que se tá dando errado, a culpa é da gente. É isso mesmo. E é o que eu falei, é algo cultural, né? Eu faço uma dinâmica no meu primeiro dia de aula com os meus alunos, exatamente dessa disciplina. Essa questão, assim, eu divido um cartaz entre gênero masculino e gênero feminino, a gente divide no meio, e eu peço para eles trazerem características do que é ser homem e do que é ser mulher. E é incrível, né? O homem é o forte, a mulher é a fraca. Tá me ouvindo, Elaine? Ah, achei que tivesse travado. O homem, né, é o provedor, a mulher é a dona de casa. Enfim, o problema é cultural. A gente precisa desmistificar tudo isso. Por que a mulher e o homem podem ter os mesmos direitos, né? O mesmo respeito. O homem chora, a mulher também. A mulher é racional e é emocional, o homem também pode ser emocional, por que não? Então, assim, todos somos diferentes, mas somos iguais em direitos e dignidade. Ô Mariana, eu vou fazer assim, ó, eu vou encerrar essa live, tá? Porque senão nós vamos perder ela, porque ele já tá dando aqui sinal. E aí nós vamos voltar imediatamente já, a seguida, eu te chamo de novo, tá bom? Pra gente, o Instagram, Tá. assim, ele é muito bom, ele é maravilhoso, ele tem assim uma tecnologia muito boa. Eu gosto muito do Instagram, só que ele tem esse limite aí. Só que é legal. Tá, nós já estamos acabando também. Quando a gente voltar, ele vai chamar de novo. Então é legal, vai tá chamando a atenção das pessoas. E aí a gente volta com duas questões aí. O que essas mulheres podem estar fazendo, né? Quais são os mecanismos assim de segurança, o plano de segurança que parte assim desde coisas muito simples que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para se proteger, até coisas mais complexas, para a gente estar encerrando se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? Tá Então, bom, obrigada. Todo mundo que está com a gente, eu vou encerrar e rapidinho já em seguida eu já volto, tá bom? Tá bom.